Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Carlos, presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Bragança Paulista, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa escola dominical através de vídeos, de forma virtual, falando ainda sobre esse livro, Jesus pela Ótica do Oriente Médio, e hoje a gente vai falar sobre a parábola dos dois construtores. Aproveite, pegue a sua Bíblia, abra em Lucas, capítulo 6, 46 e 49. Enquanto nós abrimos o texto, você vai lá, deixa o teu like, se inscreva no canal da nossa igreja e compartilhe com quem você deseja esse pequeno estudo da parábola dos dois construtores. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 6, 46 a 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ele, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Ok? Esse é o texto base, então, da lição dos dois construtores. Meus irmãos, de todas as parábolas de Jesus, esta, por ser bem curtinha e ser bem popular, acabou se transformando numa história folclórica infantil. Existem até várias canções que abordam o tema dos dois construtores com um teor infantil. E isso fez com que fosse se enraizando na cabeça das pessoas para ela ter, assim, esse folclore infantil. Então ela é mais conhecida pelas crianças do que pelos adultos. Mas isso não diminui em nada o valor dessa parábola, muito menos diminui o significado teológico que ela possui. E é isso que nós vamos demonstrar para vocês hoje. Vocês percebam que ela fica localizada logo após o Sermão do Monte, e também depois do Sermão da Planície, que está em Lucas. Ela está em Lucas 6, 46 a 49, e depois está depois do Sermão do Monte, em Mateus 7, de 24 a 27. Aparecem três temas centrais nesta parábola. O primeiro tema, ouvir e fazer, ouvir e praticar. O segundo, construir uma casa. E o terceiro, a tempestade ou a inundação e as consequências dessa tempestade ou dessa inundação. A história, meus irmãos, se move nesses três temas, com um homem que constrói com alicerce e um outro que constrói sem alicerce. E a consequência para ambos. E há também a comparação com o homem sábio, que constrói sobre a rocha, e o homem tolo, que constrói sobre a areia. Para o leitor atual dessa parábola, meus irmãos, quem lê essa parábola atualmente, ela perde um pouco do impacto original dela. Pelo seguinte, no mundo atual, a pessoa vai fazer uma fundação, ela usa uma retroescavadeira, ela cava o quanto precisar, né? Para fazer a fundação, pega uma retroescavadeira e cava. O concreto para você fazer uma fundação ou o concreto para colocar sobre a laje de uma casa é trazida por um caminhão, né? Vai lá no local da obra e o caminhão betoneira deixa lá todo o concreto necessário, né? As peças grandes de madeira ou peças grandes de concreto armado são trazidas e erguidas por equipamentos potentes, né? A madeira, todo o material, a loja deixa na porta da construção, né? Então, assim, existem inúmeras facilidades, mas ainda assim
construir uma casa é uma tarefa difícil, é uma tarefa árdua. Todo mundo sabe que uma construção é desgastante, é estafante, tem muitos riscos envolvidos, até o risco de vida existe. Quero até contar uma experiência para vocês que eu passei, que eu era tesoureiro de uma associação dos funcionários da Caixa, quando eu trabalhava na Caixa, e estava se fazendo a sede desta associação. E era um barracão enorme, né? E os pedreiros estavam lá em cima colocando aquelas armações de madeira dessa forma assim, né? E eram 8 daqueles negócios em cima da construção para colocar o telhado, as telhas em cima desse madeiramento. E aconteceu, meus irmãos, que o primeiro deles caiu, e caiu no sentido das outras. Então foi assim um efeito dominó, derrubando uma após a outra, né? Na hora de fazer a amarração lá, o empreiteiro errou e caiu. E aí, meus irmãos, aquilo é um peso tão grande que caibros assim dessa grossura torciam como se fosse um fio de cabelo, um fio de barbante, um fio de arame, de tanto peso que é aquilo. O construtor, quando ele viu que o primeiro começou a cair, ele já foi gritando e já pediu para que todo mundo saísse correndo, porque se cai aquilo em cima de uma pessoa, mata, com certeza. É muito pesado. Então, através dessa experiência que eu estou contando, quero mostrar para vocês que esse perigo ainda existe. Fazer uma construção realmente inclui risco de vida mesmo, né? Então, assim, exige muito planejamento, exige muita preparação. No Oriente Médio, meus irmãos, um pouco diferente, né? Os aldeões, eles construíam suas casas sempre no verão, porque no verão o clima é seco, né? Lá as chuvas caem no inverno, e às vezes o inverno chega até nevar, né? Mas no verão não, o verão é apropriado para você começar a erguer uma casa, né? Então eles faziam sempre no verão. No verão os dias são secos, são bem claros, são bem quentes, né? Aliás, esse até é o lado negativo. O fato de ser muito quente, né, faz com que aquele solo fique seco e duro, né? Fica muito duro. Esse é o lado negativo. Ele fica duro, meus irmãos, por causa do teor de argila que tem naquele solo. Ele tem um alto teor de argila e fica muito duro, né? A gente encontra na Bíblia até comparações do solo seco com o bronze, de tão duro que ele ficava, né? Então, meus irmãos, quando o construtor lá do Oriente Médio está fazendo a sua casa, é fácil para ele imaginar que se ele colocar a fundação em cima daquele solo duro, é o suficiente para ele erguer a sua casa. Mas não é bem isso que acontece. Quando chega as chuvas, como o solo tem bastante teor de argila, o terreno fica com a consistência de um pudim. A água exerce esse poder na argila, fica parecendo um pudim, fica mole, né? Fica aquela consistência instável, né? Então, meus irmãos, por isso que é importante, a parábola chama a atenção para se construir uma fundação sobre a rocha. O que eles tinham que fazer? Apesar de ter aquele solo duro, seco, eles tinham que cavar até 3 metros de altura, de profundidade talvez, até encontrar pedra. Então, assim, se ele achou a pedra, ele para de cavar. Podia estar a poucos centímetros ou poderia estar a 3 metros de profundidade, né? Então, qualquer construtor prudente, ele sabe que ele tem que cavar até encontrar a rocha. E isso pode ser até 3 metros de profundidade. Por isso é trabalhoso, por isso é difícil, mas é assim que tem que ser feito, ok? Muito bem, meus irmãos. Essa parábola que Jesus conta também, ela tem uma referência em Isaías. Então, escrito lá mais de 600 anos antes de Cristo, já tinha o registro desse texto que faz uma referência a essa parábola. Então, é Isaías, capítulo 28,
14 a 18. Eu vou ler aqui para vocês, para que a gente fique mais abrangente a nossa compreensão sobre essa parábola. Então, Isaías, capítulo 28, de 14 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Então aqui a referência é essa pedra angular, essa rocha, né? Meus irmãos, Isaías aqui estava falando para uma nação prestes a ser invadida. Nesse período que Isaías escreveu esse texto, o exército assírio estava se aproximando de Israel e os líderes de Israel fizeram um acordo com os egípcios. O acordo consistia em que os egípcios e os israelitas lutariam contra o exército assírio, que era o exército invasor. Vocês sabem, meus irmãos, que israelitas e egípcios são inimigos há muito tempo, né? Então, assim, Isaías tinha certeza de que esse acordo era inútil. Tinha certeza que era inútil. Então, o profeta Isaías repreende os líderes israelitas com essa parábola que ele contou, com essa parábola. Então, quando Isaías diz lá assim, olha, fizeram uma aliança com a morte, ele está querendo dizer o seguinte, olha, fizeram uma aliança com o Egito. Por que ele usa essa simbologia da morte? Porque os egípcios tinham o seu mundo todo cercado pela morte. Vocês se lembram das pirâmides? Que é uma das 7 maravilhas do mundo? As pirâmides são túmulos que eles fizeram naquela época para os faraós. De tanto que eles endeusavam a morte, eles faziam as pirâmides, aquelas pirâmides suntuosas, são simplesmente túmulos, né? Eles adoravam deuses que guardavam a morte. Então, tudo em torno da vida do egípcio era sempre levando em consideração a morte. Os seus deuses, os seus túmulos adoravam deuses pagãos voltados para a morte. Então, quando Isaías diz lá, fizeram uma aliança com a morte, é por conta disso, por causa dessa referência à morte que tem com relação aos egípcios. Então, o que ele está querendo dizer? Vocês fizeram uma aliança com o Egito, né? E Isaías chega até a ridicularizar aqueles líderes, né, dizendo que eles estavam construindo um refúgio na mentira. Aquele suposto refúgio que eles tinham de contar com a proteção e com a colaboração dos egípcios para lutar contra os assírios era uma mentira, né? Então ele ridiculariza, né, falando, olha, o seu refúgio é uma mentira, né? Em terceiro lugar, meus irmãos, Isaías daí então prevê uma tempestade que vai atingir e vai destruir este refúgio. E ele finaliza o escrito dele dizendo que, olha, mas nem tudo está perdido. O futuro será brilhante. Deus não nos abandonará. E um dia estabelecerá em Sião, com uma pedra arrojada, com uma pedra angular preciosa, um firme fundamento.
e aquele que crer jamais será abalado. Sobre quem Isaías está falando? Qual é o seu palpite? É Jesus, claro. Então aqui Isaías já promete o Messias que vai vir e que será colocado como fundamento, como pedra angular, ok? Muito bem, meus irmãos. As parábolas também tem algumas semelhanças nessas parábolas, né? Em cada parábola há duas casas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o símbolo da água ou da tempestade aparece nas duas. A fundação é tema central em cada parábola. E quarto lugar, em ambas as pessoas são chamadas a ouvir a palavra, né? É uma advertência em se ouvir a palavra. E em quinto lugar, um se dirige ao indivíduo e a outra se dirige a uma nação. Isaías então chama o povo a ouvir a palavra diante da vinda dos assírios, né? Então ele faz uma advertência, presta atenção no que está sendo dito. E Jesus nos convoca para um novo fundamento, que é a sua própria palavra. Então essas são as semelhanças entre as duas parábolas que nós vimos. Meus irmãos, a parábola de Jesus tem sido para nós uma advertência para ouvir e praticar as suas palavras. Como eu já disse no início, não é à toa que primeiro Jesus cita o Sermão do Monte, o Sermão da Planície, e finaliza depois disso com essa advertência em se ouvir e praticar as suas palavras. A advertência principal que tem nesta parábola de Jesus é uma advertência a se ouvir e a praticar a sua palavra. Meus irmãos, pensem bem, Jesus fala do Sermão do Monte, aprendizados espetaculares, ensinamentos para a nossa vida, né? Ocorre que, se não for ouvido e não for praticado, de que serve? Não adianta nada. Então, por isso que esta parábola dos dois construtores, que é uma advertência a se ouvir e a necessidade de se praticar a palavra de Deus, vem no final desses grandes ensinamentos, ok? Muito bem, meus irmãos, para encerrar, então, a aula de hoje, gostaria de passar para vocês um resumo e uma aplicação do que nós ouvimos até agora. Então, a primeira aplicação, a fundação a que se refere, a fundação é a palavra e a pessoa de Jesus. O leitor é chamado a ouvir e a praticar essas palavras e, com isso, construir a sua vida sobre essa fundação. A advertência, meus irmãos, é que para que toda a nossa vida seja feita sobre uma fundação que é Cristo Jesus, senão os perigos são enormes. A segunda aplicação, meus irmãos, ouvir e praticar se compara à energia de escavar a argila dura, que eu falei agora há pouco. Exige disciplina, exige empenho, existem riscos e perigos. O perigo e os riscos maiores é a gente parar de cavar antes que chegue os 3 metros e chegue na pedra, no fundamento, né? Então, ouvir e praticar exige energia. Nós temos que gastar energia em ouvir e praticar os ensinamentos de Cristo, sob risco de qualquer vento de doutrina nos levar para lá ou para cá. E terceira e última aplicação. A tempestade, meus irmãos, atinge as duas casas. A fé, tanto a que foi feita sobre a rocha, como que foi feito com o alicerce raso. A fé em Jesus não é nenhuma proteção mágica contra as tempestades que a vida nos dá. Mas a parábola promete que a casa construída sobre a rocha vai resistir às tempestades. Não é promessa de vida fácil, mas é uma promessa de que quem for sábio, construir a sua vida sobre a rocha que é Cristo, vai resistir a todas as tempestades.
ok? Era isso que eu tinha para hoje, uma aula curta, uma parábola pequena, mas com grandes ensinamentos, grande aprendizado. Deixe seu like, se inscreva no canal da nossa igreja e obrigado por seu tempo e obrigado por nos acompanhar até aqui. Até mais.